Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama nosso programa. Vai parecer que é de futebol, mas não é, tá? Ih. Não é, galera. A questão é a seguinte. Estava no estádio Mário Filho há um tempo atrás, Maracanã. E eu estava compartilhando um tabaco com os meus amigos, apertei um tabaquinho. E aí eu detesto ficar doente, eu detesto ficar gripado e tal. E aí na nossa galera a gente aperta um tabaco, passa pro outro, vai e fica nessa. E aí tinha uma pessoa que é minha grande amiga ali naquele ciclo. E aí o cara chegou meio gripadão assim. E aí ele me pediu pra fumar. E aí ele ia me devolver. E aí é sempre esse negócio, aí eu meio que fingi que o negócio tinha caído no chão. E derrubei, assim, tipo, tropecei e caiu. Grande ator. Porra, perdeu a porra do tabaco e tal. Calma, mas era uma pessoa aleatória? Não, é um grande amigo. Veio um grande amigo. É um grande amigo. E aí eu fiquei meio me sentindo, tipo, cara, será que eu só não sou muito fresco de não querer compartilhar porque ele tá doente? Ou será que, tipo, Não, sei lá, eu tô e certo? Ana Ricari? Porque, sei lá... Ei, Ué, você não compartilharia não, nada com alguém óbvio que gripado. não, mas eu falaria. Você falaria? Sim, mas é porque, sei lá. É que eu acho que questões lógicas sobre saúde, eu acho que as pessoas já tinham que ter obrigação de saber. Tipo, eu já falei pra uma pessoa gripada que tava tossindo em cima da comida de todo mundo. Eu falei, cara, cobre pra tossir. É uma coisa básica. Hoje em dia a gente sabe que nem cobrir pra tossir adianta. Se a pessoa já tá tossindo adoidada aí na frente de todo mundo, ela tinha que estar de máscara, isso sim. Covid ensinou Mas assim, a gente. é o básico da higiene, da saúde. A pessoa saber que tem que cobrir pra, sei lá, sabe? Ai, enfim. O que eu ia fazer é virar e falar, cara, você pode fumar, mas você vai ser o último. Todo mundo vai fumar antes de você, no final a gente vai deixar uma ponta pra você fumar. E aí você pode fumar. Mas você não pode passar a sua saliva pra outras pessoas. Quem dera se as próprias pessoas doentes soubessem entender que não é porque elas estão fodidas de doença que elas podem passar para as outras pessoas, né? Porque a gente fica nesse lugar de ter que educar porque as pessoas não se tocam de... Fala assim, já tô gripada, eu vou lá encontrar fulano, eu vou lá andar não sei o quê. Eu tava muito mal semana passada, eu fui a uma reunião de máscara. Não vou abraçar outra pessoa, não vou fingir que não. De máscara. Não vou fingir que não. Eu tenho uma aula e tal, uma pessoa que tá em recuperação e tal, de saúde, de câncer, é uma pessoa que não pode adoecer. Não vou encontrar a pessoa nesse dia. Eu falo, olha, hoje eu não vou porque eu sei que a sua saúde tá mais debilitada e tal, já tá bem, mas é uma saúde mais debilitada. Não vou lá. Tem que partir de mim. Imagina que saia justa. E um abraço pra todos os virulentos da Norte 2, galera. É nóis. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada em falar pra minha amiga sobre a vida do filho da minha outra amiga? Oi meninas, tenho 58 anos e uma amiga próxima de 51. Recentemente, ela passou por uma situação bastante delicada com o filho dela, Jorge, de 28 anos. Tudo começou com ele fumando maconha, o que, segundo ela, nunca foi um problema. Nem para a saúde dele, nem para a relação entre os dois. Mas com o tempo a situação escalou. Jorge acabou se envolvendo com drogas mais pesadas e, eventualmente, passou a ser aviãozinho. A história terminou com ele internado numa clínica de reabilitação. Putz, Jorge. Quando Jorge recebeu alta,
minha amiga decidiu que ele precisava de um recomeço. A solução que encontrou foi mandá-lo para os Estados Unidos, na esperança de que ele reconstruísse a vida, conseguisse um emprego e deixasse o passado para trás. A questão é que meu afilhado, Carlos, de 25 anos, está justamente nesse processo de se mudar legalmente para os Estados Unidos. Não tenho filhos, então o Carlos sempre teve um lugar muito especial na minha vida. Ele já havia passado 6 meses por lá, voltou ao Brasil para não permanecer ilegalmente e agora está finalizando a documentação para retornar de forma regular. Foi nesse contexto que a mãe do Jorge sugeriu que ele fosse junto com Carlos para os Estados Unidos. Ideia que, para minha surpresa, começou a tomar corpo. Eles passaram a olhar passagens juntos e a conversar sobre os planos. E aí eu me vi num dilema. Por um lado, me senti mal de interferir numa decisão que não era minha. Por outro, conhecendo o histórico recente do Jorge, fiquei extremamente preocupada com a possibilidade de que algo desse errado e que Carlos, que está fazendo tudo de forma correta, pudesse ser prejudicado por conta disso. A gente sabe o quanto o processo de imigração é delicado e qualquer associação mal interpretada pode ter consequências graves. Depois de pensar bastante, decidi contar para a mãe do Carlos. Fui transparente e expliquei toda a situação, inclusive destacando que minha intenção não era julgar ninguém, mas apenas garantir que ela pudesse conversar com o filho e entender melhor o que estava acontecendo. Como eu já imaginava, ela achou melhor que Carlos não viajasse com Jorge. A mãe de Jorge, quando descobriu que eu contei, ficou chateadíssima. Disse que eu não deveria ter me metido, que estava tentando dar uma nova chance ao filho e que eu atrapalhei esse recomeço. Desde então, a relação entre nós está estremecida. Fico me perguntando, será que eu errei? Será que eu deveria ter ficado quieta e deixado que Carlos decidisse sozinho, mesmo sabendo que poderia ser prejudicado? Tô errada em ter falado com a mãe do Carlos sobre o Jorge? Eu acho que tá. Acho que tá super Você errada. acha que tá? Acho. Discordo muito dessa atitude, porque ela tá julgando muito o Jorge. Ela tá julgando muito o Jorge. Ela tá taxando o Jorge pra sempre como um viciado da problema. Uhum. Isso é muito injusto com o Jorge. O Jorge passou por isso, mas isso não define quem ele é. Ele pode ser outra pessoa hoje em dia. Tipo, ela conhece o Jorge hoje, ela conversou com ele hoje, ela sabe como ele tá hoje. Tipo, realmente, se eu fosse a mãe, eu fiquei fazendo o exercício de me botar no lugar da mãe do Jorge. Uhum. Eu falo, cara, que injusto. Tipo, eu já passei por essa merda. Que é ter um filho viciado, um filho que virou aviãozinho, sabe? Se fudeu. Foi pra reabilitação. Eu passei por isso tudo. Agora eu tô querendo ajudar o meu filho a passar, mudar de vida, nananã. Ele consegue um amigo, uma companhia. Aí vem a pessoa e, tipo, atrapalha. Tipo, já é difícil, já tá difícil, assim. Sei lá, confia que o Jorge é uma pessoa legal, né? Sei lá, tipo... Não sei. Cara, eu acho muito delicada a situação. Não sei se eu concordo também. O que você acha? Porque eu acho que, assim... Eu entendo isso que você tá dizendo. Eu concordo com isso que você tá dizendo sobre a gente não taxar uma pessoa que passou por um processo desse. Mas acho que a decisão dela foi baseada na questão legal, burocrática. Entendeu? Tipo, ela não queria prejudicar o afilhado dela. Burocraticamente, para acessar os Estados Unidos e para todo o processo de documentação e tudo mais, é uma chatice do caralho. E se eles chegam, por exemplo, eles estavam comprando passagem juntos e tal. Se eles chegam juntos, sei lá, tem algum registro de envolvimento com droga no negócio do Jorge, e o Carlos e ele passam pela imigração juntos, eles podem associar o Carlos ao Jorge, entendeu? E burocraticamente isso pode ser um problema pro afilhado dela. Mas aí... Só que eu acho que a solução talvez fosse muito mais simples. É só tipo, cara... Na fila da imigração, passa um de cada vez. Mas às vezes não é nem só isso. Tipo, o aluguel, se eles eles têm todas as informações da gente ever, assim. É bizarro. Tipo, eles veem que ele está num apartamento que está no nome de aluguel de alguém. E eles estão vendo quem é que está alugando esse apartamento. E esse apartamento, quem está alugando é uma pessoa que já teve envolvimento com drogas, já teve algum problema e eles têm esse registro por algum motivo, ele pode se prejudicar. Sim. Gente, mas eu acho que então ela deveria ter conversado com o Carlos, não com a mãe do Carlos. Exato. Não, mas não sei. Eu consigo questionar... Bom, eu gosto muito do pensamento que a Nina traz de não vamos taxar as pessoas pelas coisas que elas viram, também entender, acreditar na reabilitação também, né? É bom. Sim, óbvio. Ainda que seja uma questão que mostre que ela ultrapassa muito o querer e o controle, quando a gente tá falando de dependência, é acreditar no processo de reabilitação e acreditar... Enfim, também torcer para essa pessoa, né? Não deixar contra ela desde os 28 anos até o resto da vida.
vida. Mas é isso, é uma questão que passa por uma burocracia a outra, porque eles estavam justamente fazendo um movimento de se mudar que poderia ser relevante essa informação. Mas eu não sei se tinha que vir dela, da nossa ouvinte, o contar, o saber, sabe? Eu acho ela uma quinta parte a essa história, que ainda que ela queira o bem do afilhado, ela é uma quinta parte dessa história. Ela tem informação de uma dupla, que é mãe e filho, a mãe do Jorge e o Jorge, que ela passa para a informação mãe e filho, Carlos e mãe do Carlos. Só. Hã? Mãe só. Mãe ela do não falou Carlos. com Carlos. Mas eu acho que essa informação ela é relevante. Vir dela parece eu entendo alguém ter ficado chateada. Porque veio dela. Eu acho que isso é o tipo de coisa que Carlos e Jorge deveriam... Tipo, Jorge tinha que falar pra Carlos. Ou mãe... sabe, tipo... Gente, eles têm 25 anos. 25 e 21. Mas ele também não quis falar, né? Algo que é ele não quis relevante falar de porque ser... era um trauma mas não sei pra se é ela ele. que tem que entrar e falar. Errado, eu acho ela que Mas talvez aí ela se tem ele que falar nunca com a mãe. falasse... Ó, pensa nisso, por exemplo. Pensa nessa situação. Carlos e Jorge nunca falam nada, ninguém falou nada pra ninguém. Eles chegam lá e a porra da imigração pega o histórico e fode com Carlos e Jorge, mandam eles de volta. E eles são barrados, aí tem todo o processo burocrático, porque muitas vezes se você é barrado não consegue registro para poder entrar, registro de imigração, legalizar os documentos, não sei o quê, você às vezes não pode nem voltar, tá? E aí a mãe de Carlos vira pra essa nossa ouvinte e fala: por que você não falou? Mas você não avisou a gente. Você apresentou eles e não sei o que, não sei o que lá. Com certeza, essas pessoas todas iam ficar putas com ela porque ela nem avisou, entendeu? Eu não sou contra essa informação ser passada antes deles pegarem a imigração, amiga. É isso. Eu não sou contra. É isso que é o meu ponto. Não, mas, eu gente, não sou desculpa, contra. não foi ela que apresentou. Não foi, não. Não tem nada de... É isso que eu tô falando, ela não tem nada a ver. Ela não é a ponte. Tipo, ela é assim, eu sei dessa fofoca e eu vou falar porque eu quero proteger Esse é meu ponto. Eu acho que coisa. ela se faz a ponte, ela não precisava ser a ponte. Eu acho que, como ela é detentora do saber, eu viraria pra mãe do Jorge e falaria: você não acha que isso pode ser uma questão? Eu acho isso não é importante. Ela não tem nada a ver, amiga. Ela não tem nada a ver. Eu acho muito errado. Acho que ela tá se colocando numa situação que ela não tem nada a ver. Tipo, querida, fica na tua. Se você quer conversar com alguém, você se importa tanto com o Carlos, o seu afilhado, conversa com o Carlos, que tem 25 anos, ele é um adulto, entendeu? Vira pro Carlos e fala: aí, meu afilhado, tudo bem? Cara, você tá viajando, pensando em viajar com ele, né? Você já pensou nisso? Aí o Carlos, como um adulto, vai virar e falar: vou pensar nisso, vou conversar com ele, vou pensar em tudo que eu posso me fuder ou não. Eu acho uma viagem essa coisa de, tipo, ser barrado na imigração, porque eles são adultos independentes, eles não vão viajar como uma dupla inseparável, uma família, Sim, não é? Mas é uma viagem, mas é o que acontece, Mas, amiga. gente, Às vezes a gente comprar separado as passagens pra viajar eles estavam junto. vendo junto, eles provavelmente iam sentar juntos, eles iam pegar a fila meio gente, juntos. A polícia não vai... Às vezes, é porque, é sério, tipo, eu já viajei com pessoas que não eram, tipo assim, nem meu namorado, era tipo pessoas de trabalho. Se você quiser, você pode passar na imigração como um grupo, então, entendeu? não faça Eles isso. poderiam, exato. Tá, mas é isso. Essa conversa precisa ser feita explicando por que não pra eles não passarem juntos, entendeu? Eu entendo essa parte burocrática, eu acho que, mas pra mim era muito claro que, tipo, eles iam, tá, sua vez na imigração, minha vez na imigração. Ok, a gente não é um casal, eles não estão juntos, eles só estão combinando de ir juntos do avião. Não, mas as pessoas não fazem isso, amiga. Ainda mais se o Jorge tá inseguro, a mãe do Jorge sugeriu que ele fosse junto com o Carlos pros Estados Unidos, não sei o que, pra eles se ajudarem. O Jorge ia colar no Carlos, entendeu? O Carlos já foi pros Estados Unidos, já sabe como passar na imigração, eles iam colar juntos, entendeu? O Jorge ia colar no Carlos. Mas eles por que o Jorge é uma pessoa ruim, entendeu? Tipo, é isso, assim, por que o Jorge tem consciência das paradas, entendeu? A gente em nenhum Mas momento então ele tá tinha que ter dizendo que o comunicado Jorge... isso também. A gente em nenhum momento tá dizendo que o Jorge é uma pessoa ruim. Não é porque ele tem esse histórico que ele é uma pessoa ruim. Sim. Pro governo dos Estados Unidos, sim. Essa é a questão. A gente não tá aqui pra julgar se o Jorge é uma pessoa ruim ou não. Pro critério de imigração do governo dos Estados Unidos, sim. Eu tenho uma pessoa amiga... ruim. Entendeu? Essa é a questão. Eu tenho uma amiga que já foi muito Que maltratada merda, mas na sim. imigração dos Estados Unidos. Barrada, maltratada, dificultada de passar por certas cidades, porque ela tem o mesmo nome de uma mulher de um como é que é? Cartel de drogas, né? Cartel de drogas mexicana. Não é nem ela, mas ela tem exatamente o mesmo nome. E aí,
eles barram ela nos lugares. Ela tem que refazer viagem, porque tem o mesmo nome. Eles nem olham pra cara dela. Ela tem, 20 anos a menos do que essa mulher. Tem o mesmo Eu nome, peguei eles barram. imigração, eu tinha que fazer uma escala e a escala era apertada, era acho que 2 horas. Só que ficou uma fila do caralho na imigração, não sei o quê, e eu cheguei pra responder as perguntas da imigração e eu perguntei o horário pra poder ver se eu não tava atrasada pra pegar o voo e o cara, você tá com pressa? Por que você tá com pressa? E eles botam uma pressão quando você chega lá na imigração. É muito tenso. É sempre muito tenso. Qualquer cidade que você chega nos Estados Unidos de imigração é um clima tenso pra você entrar. Ainda mais agora, depois com esse governo atual. É tudo muito tenso. Então eu entendo a preocupação dessa questão da imigração e da burocracia. Eu super entendo. Eu só realmente... Eu acho que tem que ter soluções de você comunicar isso pra essa situação não se tornar uma discriminação em relação à pessoa que já foi usuária de drogas, que já passou por uma reabilitação, não gerar um afastamento total do Carlos e do Jorge, né? que foi o que aconteceu. Eu acho que não precisava chegar a esse ponto, mas para isso acontecer tem que ter muito diálogo. Eu não acho que tinha que partir dela, e eu não me importo se acha que é indelicado conversar com a mãe do Jorge, com a mãe da pessoa que foi à reabilitação, ou então com ele mesmo, mas eu acho que tinha que partir, se ela está incomodada, e isso devia ser dito antes de viajar para os Estados Unidos, que eu concordo, para também não chegar lá o Carlos não saber de nada, e a polícia perguntar uma coisa para ele não sabe. Eu acho que tem que ser dito, mas eu acho que tem que ser família do Jorge falando para a família do Carlos, e não a nossa ouvinte. É indelicado falar sobre isso com a família. Tudo bem, talvez a gente esteja adiantando muito um processo em que ela tem que lidar com o fato de o meu filho passou por uma reabilitação e eu quero que ele tenha uma vida nova. Ok, mas ter uma vida nova também é entender que o seu filho passou por uma reabilitação. Isso também, isso foi é um momento da histórico. História dele. Não é o que define a história dele, mas a gente saudavelmente tem que entender que isso também existiu. Isso existiu. Então, e que independente isso da importa nossa... para que essa família do Carlos saiba. E tem que partir da família do Jorge, sim, senão é um atropelamento. Eu acho que é um atropelamento você contar. É isso. Mas no eu lugar também deles. acho que ela não tem nenhum direito de falar com a família do Jorge. Eu acho que vocês tem. tinham que contar. Não Eu acho. acho que Eu acho tem. que ela poderia falar com o Carlos, que é a única pessoa que ela tem intimidade de fato ali. Acho que ela pode falar com o Carlos e falar, então, pergunte pro Jorge qual é o motivo da viagem. Eu sei de umas coisas, acho que você tem que ficar ligado nisso. Pro Carlos decidir o que ele vai fazer como um adulto. Não entendi porque a Eu mãe acho do que caguetar. Carlos entrou na onda de tipo, amiga, mas ela tá se metendo Exato. totalmente num bagulho que não tem nada a ver. Já está. Aí ela vai entrar como a sabichona, a Larissa da outra história, vai virar e falar, oi, mãe do cara, mãe do Jorge. Então, acho que você deveria contar pra outra mãe, nananã. Se fosse meu filho, eu ia falar, desculpa, o que você tem a ver com essa história? O que você tá fazendo aqui? O que você tem a ver? Por que você tá preocupado Mas com isso? Por que porque você é acha meu filho uma afilhado. ameaça? Por que... Não, porque Eu falaria, é meu eu falaria com afilhado e muitos porque dedos, mas eu burocraticamente e é isso que eu ia complementar no que a Agnes estava dizendo. A nossa visão sobre o Jorge não importa quando chegar na burocracia da imigração. Mas ela já tá julgando o Jorge desde o começo. Ela tem uma Não, opinião pelo super contrário. tendenciosa. Não, pelo contrário, ela entendeu, ela sabe, ela apoia a reintegração, ele reconstruir a vida, ela apoiou o afilhado, ajudar o Jorge, show, ela apoiou. Só que ela ficou preocupada com a parte burocrática. E eu acho que esse é o diálogo que ela tinha que ter tido com a amiga dela. Amiga, eu não julgo teu filho, eu acho que ele é incrível, tem que realmente se reconstruir, a gente tem que ter esperança nele, mas a gente tem que lembrar que burocraticamente não é essa visão que a lei tem sobre o teu filho. E nesse sentido, eu me preocupo com o meu afilhado. E é aí que ela se implica na história. Esse pra mim, é o ponto de inclusão dela nessa história. Ela está preocupada com o afilhado dela e é justo, entendeu? Eu acho que ela tá totalmente errada. Eu acho que ela estava errada pelo caminho que ela escolheu. Que ela escolheu falar pra mãe do filho da outra amiga. Eu acho que o caminho tinha que ser outro. Eu também concordo. Volta à rota, na minha opinião. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo!
Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.